Olá, meu nome é Álvaro, sou crítico e editor da revista Pós-Créditos e este é o Desnovelando número 15. Dessa vez eu vou fazer uma versão em vídeo e uma versão depois textual para tratar do tema que eu quero trazer hoje, que é um pouquinho mais, acho que complexo, um pouquinho mais longo. Eu queria falar sobre logotipo das telenovelas, aproveitando até a esteira aí de Quem Ama Cuida, que tem um logo que tem sido muito questionado, causa um certo estranhamento, porque de certa forma trai uma certa visualidade que se espera, né, de uma novela que tem aí uma variação da palavra amor. Aliás, temos duas novelas no ar, A Nobreza do Amor e Quem Ama Cuida. Então acho que são dois casos interessantes da gente analisar aqui num comparativo, inclusive, né? Porque a confecção, o design desses logos me parece também ser importante no fluxo televisivo, uma maneira de diferenciá-los, tá? Então quero analisar essas duas logos, mas antes eu gostaria de retomar a logo de Amor de Mãe, que é um logo que me parece injustiçado. Acho que há um conceito até bastante arrojado nesse logo de Amor de Mãe que causou muito estranhamento, porque é absolutamente simples, né? E acho que o primeiro estranhamento, e isso está nesses três logotipos, né, é a ausência de qualquer referência a um coração ou qualquer iconografia nesse sentido. Se fosse nos anos 90, história de amor, o amor está no ar, então havia sempre ali o coraçãozinho que em algum momento brilhava, né? Mesmo laços de família, né? As alianças se formavam e aí os corações surgiam, enfim. Então, esses três logos eles descartam, né, essa construção visual mais que ocupa um certo imaginário do público, né? E acho que Amor de Mãe causa esse estranhamento justamente pela simplicidade. São três palavras, as três uma sobre a outra no logo. Essas palavras crescem, tomam a tela. Quem não lembrar, eu vou colocar aqui no canto na edição, né? É, e é um logo que não tem cor, né? Ele é monocromático, ele é preto no branco e acho que isso já diz alguma coisa, né? Ainda que haja uma ambiguidade, de certa forma, esse logo preto e branco pode dizer amor de mãe é algo preto no branco, é algo inquestionável, mas também pode ser amor de mãe é algo contrastado. E nessa trama a gente tinha o amor de Lourdes, a mãe que buscava aquele filho desaparecido, e o amor de Thelma, que era a Adriana Esteves, que tinha aquele amor doentio por aquele filho que na verdade ela havia sequestrado. Então acho que há essa ambiguidade no logo de Amor de Mãe. Por outro lado, há essa simplicidade de uma fonte, eu estou com a logo ali atrás aberta para olhar, é uma fonte dessas, não tem serifa, não tem nenhum traço nesse design que traga uma austeridade, uma opressão, nada disso, muito pelo contrário. É uma logo muito pragmática, né? Lembra uma Helvética, uma Arial, alguma coisa assim. Essas fontes quase corporativas, digamos assim, mas por outro lado, há uma escolha de trazer esse logo em caixa baixa, né, sempre em letras minúsculas, o que, né, causa essa sensação de algo mais orgânico, algo mais confortável, algo que abraça, né? Algo que amor de mãe você não olha para cima, né? Você olha de frente, né? A maternidade como essa horizontalidade, com essa simplicidade. E aí acho que o traço principal desse logo é o fato dele crescer e ele extrapolar os limites do quadro. Esse eu acho que é a cereja do bolo, né? É o coraçãozinho que falta, talvez. Amor de mãe não cabe no peito, né? Amor de mãe explode, extrapola, não cabe no quadro televisivo. Então,
esse é o grande toque desse logo, dessa novela de alguns anos atrás, né? E, aliás, tudo centralizado à esquerda. Então, o coração não está presente como imagem, mas o título está posicionado à esquerda, do lado esquerdo do quadro, assim como o coração está ao lado esquerdo do peito, né? Então, queria recuperar esse logo e agora passar então a essa nova tendência, né? As duas novelas contemporâneas agora estão no ar, A Nobreza do Amor e Quem Ama Cuida, as duas envolvendo amor, as duas de novo, né? É claro, um pouco mais elaboradas, né, do que a de Amor de Mãe, que era muito simples, tá? Vamos começar por A Nobreza do Amor, então, que é essa novela que trata, né, de um reino fictício, uma realeza que foge ao Brasil, e isso está estampado nessa logo, né? Tem esse título todo escrito numa fonte que lembra o design Art Deco, né? Essa coisa geométrica com linhas bem marcadas, mas que trazem uma imponência, né? Se a gente pensar, por exemplo, na arquitetura, dois grandes edifícios representativos da Art Deco, né? O Empire State e o Chrysler em Nova York, né? Então traz essa imponência, esse uso das linhas muito demarcadas que estão no título e que, aliás, a palavra amor surge um pouco maior, mas não há grande diferença entre a nobreza, né, e o do amor que aparece embaixo, tá? E tudo isso nesse dourado, esse dourado texturizado, inclusive, né? Brincando um pouco, parece um pouco o metal, o ouro, mas às vezes lembra também, dependendo da maneira que a gente olha, um tecido, né, mais rebuscado, mais chique, tá? Contrastado a um background e aí sim um tecido de fato, tá? Parece um acortinado estampado, de novo com motivos geométricos, um encaixe, uma espécie de yin yang, só que de escadas, né? E aí, de novo, eu estou falando de nobreza, né? Eu estou falando de uma certa hierarquia. Então, isso está nesse background estampado e que parece uma cortina, um tecido aveludado, que por si só a textura de novo, né? Então esse é um logotipo cheio de texturas, o que a Globo tem evitado bastante, né? A Globo tem optado por logotipos mais simples, mas tanto esse quanto da novela das sete são bastante texturizados. E nesse sentido, esse tecido atrás me parece dialogar tanto com a própria abertura, é importante que o logotipo, né, ele é o pack shot da abertura, o último plano, o plano embalagem da abertura, né? Então ele dialoga com essa abertura muito estampada, muito viva, né, muito cheia de formas e linhas. Mas dialoga com a própria trama, né? A Lica, personagem da Duda Santos, a protagonista, ela é uma estilista, né? Então o tecido aparece, né, contrastando esse título, né? A Nobreza do Amor, que surge de maneira muito imponente na tela, com esse dourado, com essa fonte, tá? Com todo esse memorial aí que nos remete a Art Deco. Quem ama cuida, por outro lado, e aí sim, é importante, a televisão aberta, né, o que a gente chama de TV generalista, ela funciona no fluxo, né? Então, é importante que a TV pense em como diferenciar um produto do outro, né? Então, nesse sentido, é importante que quem ama cuida tenha traços visuais, e isso acontece de maneira até muito natural, porque são equipes, diretores diferentes, né? Enfim. Mas é preciso ter esse cuidado com essa visualidade, por exemplo, né, nesse material gráfico. E aí, quem ama cuida, escolhe, né, três palavras, quem e cuida, brancas, né, numa fonte em cor branca, e ama num amarelo quase para um dourado, mas esse amarelo mais queimado, né? E aí eu não vou saber na Pantone especificar que amarelo é esse, tá? Mas esse amarelo que vem contrastado por um fundo magenta. Esse fundo me parece dialogar diretamente com o uso dos vermelhos, né, em diversos tons até chegar ao magenta, né?
que é uma das cores primárias, né, do sistema subtrativo, do CMYK. Então, esse magenta dialoga, né, com essa pontuação dos vermelhos dentro da novela, tá? Dessa cor que vai, sobretudo, cercar a protagonista. Tá? Por outro lado, contrasta muito bem as palavras, né? Sobretudo o ama. Né? O amarelo não é o complementar do magenta, mas eu acho que aí vem talvez a minha interpretação e que talvez seja um pouco viagem, né? Mas a gente está falando de uma novela em que o personagem do Antônio Fagundes era dono de uma joalheria, né? E essa joalheria está em questão. E eu olhando essa logo e muito intrigado, né, o porquê essa escolha, né, dessas palavras, aí sim escritas em caixa alta, né, aliás em A Nobreza do Amor também, mas numa fonte que é um pouco mais arredondada até, e aqui não, aqui em Quem Ama Cuida, essa coisa é muito vertical, muito austera, muito imponente, né? Então, esse uso dessa fonte e esse amarelo no meio. Esse personagem é dono de uma joalheria. E aí eu fiquei me lembrando, né? Eu tinha uma tia, né? Tenho uma tia que vendia joias, né? Quando eu era criança, eu lembro muito daqueles estojos, né? Aquelas pastas, né? De exposição de joia, né? Aquela coisa aveludada. E muitas vinham nessa coloração, né? Aliás, não só essas pastas, às vezes até as caixinhas, né? Vêm nessa coloração ou do magenta ou do vermelho, tá? Então, me parece que o conceito vem daí, porque a palavra ama é centralizada de uma maneira, e o título, no geral, é quase como se fosse um anel, né, ali no meio dessa caixa final que empacota o título da novela. Né? Então esse ama vem com esse amarelo quase dourado, mas sem a textura, sem ser um dourado de fato, né? Sem a diferença de tonalidade, por exemplo, porque a Nobreza do Dom Amor tem esse logo muito tridimensional, né, que tem uma profundidade. Quem Ama Cuida não, é mais simples, tá? Talvez porque o próprio título tenha uma mensagem mais simples, né? É mais direto. A nobreza do amor pode significar muita coisa, né? Mas Quem Ama Cuida é uma mensagem direta, então há essa simplicidade que corrobora, né, que auxilia no contraste entre esses dois logotipos da trama, das duas tramas, né? Então isso é importante, estão distanciados, né? Embora tenham o amor em comum, tá? E esse ama, essa palavra que não tem, que está na mesma fonte das duas outras palavras, quem ama cuida, tudo numa mesma fonte, mas tem uma diferença de tamanho, né, na maneira como se coloca. Tá? Então, de novo, parece que a palavra ama surge como uma espécie de joia, né, dourada no meio dessa caixa, posicionada nessa caixa, como se fosse uma pedra, como se fosse uma joia, como se fosse um pedaço de ouro, e aí dialogando diretamente também com a abertura. Né? Eu particularmente não gosto da abertura, gosto menos da utilização da música que colocaram, mas há esse conceito, né, da pedra, do cristal, né, das imagens que parecem ali refratadas, né, às vezes refratadas, às vezes refletidas pelas pedras, pela essa manufatura dessa joia. Tá? Então, queria fazer essa fala sobre esses três logos que me parecem dialogar, né? E no caso das duas novelas atuais, me parecem contrastar uma com a outra de maneira proposital e tentar, né, trazer uma ideia que, enfim, acho que é possível outras leituras, né, são possíveis, mas me veio isso à cabeça. O estojo de joia, né, ou a caixa, sem a textura, porque acho que isso traria uma complexidade visual, tentando deixar isso e seguir uma tendência da própria Globo em produzir logos mais simples. Tá bom? Até a próxima.